O Homem Esperado pelas Religiões, um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Aqui eu falo das maiores religiões do mundo e como elas estão alinhadas no mesmo pensamento em relação ao futuro. Quer saber quem é este homem mais esperado? Leia este livro e você irá descobrir coisas muito importantes em relação ao futuro da humanidade. A paz de Cristo, tudo bem com você? Eis quem vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma pré-aula da nossa revista Betel Dominical, terceiro trimestre de 2022. Hoje estudaremos a lição de número 11, que traz como título A Relevância do Discernimento, uma lição extraordinária. Vale muito a pena você conferir. Já te peço, se inscreva no canal aqui embaixo em inscrever-se, acione os sininhos das notificações para você receber em primeira mão as nossas próximas pré-aulas. Também compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Deixo aqui a saudação ao meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. Vamos ao nosso texto áureo, ao nosso texto de ouro, que diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e se lhe há dado. Tiago capítulo 1, versículo 5. A nossa verdade aplicada diz assim: precisamos da constante ajuda do Espírito Santo para agirmos e nos relacionarmos com discernimento e equilíbrio. Os objetivos da lição são três. Primeiro, ensinar a discernir entre o certo e o errado, mostrar como a hipocrisia é cega e injusta, destacar a santidade e a riqueza do Evangelho. O nosso texto de referência está em Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 5, que diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e não então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Nesta lição, falaremos acerca da responsabilidade daquela pessoa que procura julgar a outra. Iremos identificar aqui que Jesus nos dá uma lição profunda da necessidade de não agirmos com julgamento. Entendermos que o julgamento só vem do Senhor, só Ele está habilitado em julgar. Por quê? Porque só Ele tem condições de examinar aquilo que está oculto. Nós precisamos agir com misericórdia, e é isso que esta lição irá nos ensinar. Para iniciarmos, vamos ler o versículo de número 8, capítulo 4 de 2 Timóteo, para compreendermos que somente o Senhor nosso Deus é aquele que tem a capacidade de julgar. Diz assim o texto: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então observe que o apóstolo Paulo destaca a ideia de que Deus é um justo juiz. Logo, ele é o único que pode trazer o juízo perfeito na vida do homem. Também vamos lembrar do texto de Romanos, capítulo 2, versículo 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas faz o mesmo.
Então observe que na medida que a pessoa ela passa a julgar o outro, ela também coloca em xeque a sua própria vida. Por isso, nós iremos entender nesta lição a necessidade de agirmos com misericórdia e entendermos que quando estivermos na condição de julgamento, não somos nós que julgamos, mas a palavra de Deus que julgará. Para isso, iniciaremos com o nosso primeiro tópico. Tópico 1, discernindo entre o certo e errado. Quando Jesus disse, não julgueis, ele usou o verbo krino, que significa no grego decidir, escolher, aprovar, estimar, preferir. É isso que significa este termo, esse vocábulo grego krino. Ele queria nos ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. Precisamos discernir corretamente e para isso necessitamos estar diante da luz da palavra de Deus. Jesus vai dizer isso, ele diz que não era ele que estava julgando, Jesus estava se referindo aos religiosos de seu tempo. Não sou eu que estou julgando a vocês, mas a palavra é quem julga. Então, quando nós temos na nossa visão uma concepção real da palavra de Deus, quando a gente consegue discernir e entender a palavra de Deus é que vai nos mostrar como será o julgamento de Deus, porque Deus, ele vela com a sua palavra. Tópico 1.1, não julgueis. Primeiro, é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições, embora não tenhamos mais prazer no erro. Então, por que nós não estamos habilitados a julgamento? Porque nós somos imperfeitos. Nós não temos o prisma real daquilo, nós não temos todas as nuances, nós não sabemos o que passa no interior das pessoas, por isso nós não estamos habilitados ao julgamento. Somente Deus pode fazer isso e Ele o faz a partir da sua própria palavra. Em segundo lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve por nós. Então, o texto áureo da Bíblia, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos para refletir aquilo que Jesus iniciou, que é amar o próximo. Jesus demonstrou esse amor e este cuidado até para com os religiosos de seu tempo. Todo o argumento de Cristo, todo o argumento de convencimento era para trazer esta pessoa para o Senhor. A gente vai ter alguns religiosos que passam a seguir a Cristo. Nicodemos é um exemplo disso, porque Jesus, ele usava todo o seu carinho, o seu amor através da sua palavra. É claro que Jesus confrontou os religiosos, porque quando chega a um momento desse, da pessoa estar totalmente obscura, com suas vidas fechadas por causa da religião, é necessário um embate maior, e foi isso que Cristo fez. Jesus confrontou-os para que eles também pudessem produzir arrependimento. Muito bem, vamos ao texto de Romanos capítulo 13, versículo 10, que vai falar claramente acerca desta necessidade de agirmos não com julgamento, mas com amor. Observe o que diz Romanos capítulo 13, verso 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei
é o amor. Nós falamos bastante acerca da lei e aqui mais uma vez a gente faz o resgate da necessidade de agirmos com amor. Só não pecamos quando o nosso movimento é em amor, é agir como se fosse para nós, é agir como a nós mesmos, como Jesus disse, amai o próximo como a ti mesmo. Então, toda a nossa ação é feita pensando nisso. Também não podemos nos esquecer de que nós fomos alcançados pela graça de Deus, por este amor imerecido, né? Como diz lá em Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então esta graça que veio sobre a minha e a tua vida, ela veio a partir de um favor imerecido, nós não merecíamos, né? Ela veio gratuita. Então, ao invés de julgarmos, que venhamos orar por aqueles que perecem, por aqueles que têm dificuldade, por aqueles que estão vivendo uma vida de pecado. Precisamos pedir ao Senhor que Ele conceda, né, um novo recomeço para essas pessoas. Por isso, temos que agir sempre com a misericórdia de Deus. Jesus disse lá no sermão, né, da montanha, nas beatitudes: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Tópico 1.2: quem julga será condenado, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. Mateus 7:2. Então Jesus deixa bem claro a responsabilidade sobre aquelas pessoas que julgam outras de maneira arbitrária. Então nós precisamos ter bastante cuidado. Esta é a motivação desta lição, a gente aprender a colocar na balança, a analisar. Hoje facilmente as pessoas são julgadas a partir das redes sociais. Num clicar, a gente pode acabar com a história, com o legado de uma pessoa, né? E nós precisamos tomar bastante cuidado, porque o julgamento pertence ao Senhor, nosso Deus. Jesus estava falando neste texto sobre um espírito de crítica ou de arrogância que nos leva a supor que temos o direito de julgar o coração dos outros. Então, não é um julgamento pensando no que a palavra de Deus diz, mas é um julgamento que só irá denigrir a imagem daquela pessoa e não elevá-la e não colocá-la mais próximo de Deus. Então nós precisamos ter essa sensibilidade e agir com sabedoria, como disse o nosso texto de ouro, nosso texto áureo, né? Se alguém dentre vós não tem sabedoria, peça a Deus que lhe dá liberalmente, não lança em rosto, lhe será dada. Então a sabedoria de Deus, ela é crucial, ela é de extrema importância para que possamos, né, avaliar e dar o veredito correto segundo a vontade de Deus. Por isso a nossa oração deve ser: Senhor, dai-me os teus olhos, Senhor, dai-me os teus ouvidos, Senhor, dai-me a tua mente, para que eu possa pensar como o Senhor pensa e agir como o Senhor quer que eu haja. Além disso, lá em Tiago, capítulo 4, versículo 12, Tiago vai dizer assim: há só um legislador e um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem? Observe que Tiago está sendo enfático, dizendo que o julgamento pertence a uma única pessoa, que é o Senhor nosso Deus, e é Ele que pode tanto salvar quanto destruir. Precisamos ter este cuidado, né? É importante lembrar que na mesma intensidade que julgo e meço, é que serei julgado e serei medido. Então,
preciso ter equilíbrio, agir com amor, semear misericórdia, porque é isso que eu vou colher. Paulo disse: tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Então, se nós estamos semeando coisas boas na vida das pessoas, com certeza Deus nos dará condições também de recebermos, ainda que não recebamos da pessoa a qual semeamos, com certeza Deus irá nos trazer através de outra pessoa ou de uma outra situação. Hoje vivemos um período de cancelamento, né? O que seria isso? Reputações são destruídas por meio de um clique, como eu disse, né? Um simples toque no botão pode acabar com a história de uma pessoa, né? Pessoas estão perdendo emprego por causa de opiniões que estão sendo lançadas nas redes sociais. E um cristão comprometido com as sagradas escrituras não pode fazer parte destas coisas. A gente vê, né, uma enxovalhada de mensagens, de críticas sendo lançadas a partir das redes sociais. Precisamos orar mais, precisamos buscar a Deus mais e agir no momento certo, no momento coerente, principalmente desse movimento político no nosso país, né? Dessa grande polarização que estamos a viver. Precisamos ter bastante sabedoria para agirmos com prudência e o nome do Senhor ser glorificado através de nós. Nós não podemos fechar as portas da salvação, porque acima da política está o reino de Deus, está a vida eterna, e não podemos fechar as portas para as pessoas que são de um outro polo, de um outro pensamento. A igreja precisa estar trabalhando em favor do reino de Deus. Jesus quer salvar a todos, independente da mentalidade. A mentalidade ele transforma, a mentalidade ele muda, como o apóstolo Paulo disse lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Não vos conformeis com este mundo, antes renovai-vos o vosso entendimento e sabei qual a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então essa mudança que Deus estabelece na vida do homem e da mulher, mesmo ela tendo um pensamento de esquerda, mesmo ela tendo um pensamento que não é do agrado do Senhor, Deus pode mudar isso. Isso é transformado a partir da palavra de Deus. Por isso não podemos ficar como os religiosos do tempo de Cristo, que não entravam pela porta e não deixavam ninguém entrar também. Então as portas da salvação precisam estar abertas, ainda que ela seja uma porta estreita, num caminho estreito, ela precisa estar aberta. Além de ser estreita, ela não pode ser fechada, ela precisa estar aberta para que as vidas se salvem. E nós temos a mensagem da salvação, e a mensagem da salvação, ela transpassa, ela está acima do pensamento político de direita, do pensamento político de esquerda. Nosso pensamento político é um pensamento teocrático, com as leis e as normas do reino de Deus, que é o que nós estamos aprendendo, que é o que nós estamos estudando, as leis do reino de Deus. Muito bem, tópico 1.3, o autocontrole no julgamento. Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento? Então, já que nós estamos falando sobre não julgueis para não ser julgado, será que o cristão ele pode emitir algum parecer de opinião, algum pensamento, né? Já que nós estamos vivendo nesse momento polarizado em nosso país, ele pode e muitas vezes ele deve se colocar, mas como eu disse no início, com a sabedoria, com a prudência e pautado na palavra de Deus, com base na palavra de Deus, para que ele possa ser uma pessoa que tenha sabedoria e traga realmente soluções e também traga aquela paz
que só Cristo pode trazer. Então nós temos que confrontar o erro, né? Nós temos essa necessidade de sempre estar diante de situações que temos que falar a verdade, né? À luz da palavra de Deus. Temos que dizer, mas precisamos da sabedoria no falar, né? Já dizia um velho ditado que eu posso dizer o que eu quiser dependendo da maneira que eu falar. E Paulo vai dizer aos seus discípulos que eles precisavam falar com moderação, né? Com tempero correto, para que a palavra não seja nem tão salgada demais e nem tão sem sal. Então tinha que ter o equilíbrio. E esse equilíbrio, ele vem a partir do Espírito Santo. Se nós falarmos que não podemos julgar ninguém, nós vamos ter o exemplo de Cristo. O próprio Cristo trouxe julgamento aos religiosos de seu tempo, né? Os fariseus e escribas. Olha o que Jesus ele fez, né? Olha o que ele disse, né? Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus 5:20. Então Jesus estava trazendo, né? Uma ideia de que as obras dos fariseus e dos escribas não estavam de acordo com a vontade de Deus e que eles não iriam entrar no reino de Deus por conta das suas ações, né, das suas práticas. Jesus estava, de certa maneira, trazendo um julgamento diante da postura desses religiosos. E aqui nós entendemos que Jesus o faz revelando para eles aonde estava a falha. E Jesus ele vai fazer uso do quê? Da própria lei, para mostrar para eles que falavam dela, que eles não estavam praticando. Então nós precisamos saber que o julgamento ele vem não é a partir da minha concepção, daquilo que eu penso, mas daquilo que a palavra de Deus fala. Então, se eu conheço profundamente a palavra de Deus, eu estou em condições, eu estou mais habilitado em trazer um julgamento que não é meu, mas um julgamento que a palavra de Deus já estabeleceu. Certo, meus queridos? Então, aqueles que, por exemplo, que vivem uma prática de pecado, né? Eu não vou dizer assim para eles, você vai para o inferno. Eu vou dizer, a palavra de Deus diz isso, porque está escrito lá no livro de Apocalipse que ficarão de fora, né? Os idólatras, os alcoólatras, né? Os mentirosos, os adúlteros. Então, vão para o inferno não é porque eu estou determinando, mas a palavra de Deus que está dizendo que se essas pessoas não se arrependerem e entrarem no caminho do Senhor, eles não herdarão os céus. Certo, meus queridos? Vamos então pensar um pouco nas palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12. Ele diz assim: porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Então Paulo, ele faz um julgamento dos cristãos de Corinto e também de outras igrejas. Por quê? Porque ele estava habilitado, segundo a palavra de Deus, a fazer isto. Por isso precisamos estar conhecendo cada dia mais as Escrituras Sagradas. Então, tanto na passagem de Cristo quanto na passagem de Paulo, nessas passagens, elas nos ensinam que o julgamento traz, de certa maneira, um posicionamento de Deus. É Deus que estabelece isso. João vai dizer lá no capítulo 12, versículo 48, quem me rejeitar a mim e não recebe as minhas palavras, já tem que ir o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então, João está falando daquilo que Cristo mencionou no momento em que os que ali o ouviam não estavam recebendo a palavra dele. E olha que interessante, Jesus vai dizer que o julgamento vem a partir da palavra que ele tem pregado.
da mensagem que ele tem advertido, porque a palavra que ele pregava vinha do Pai. Então, a palavra de Deus é que pode julgar o homem. Sendo assim, o nosso julgamento só tem base se estiver pautado na palavra de Deus. Tópico 2, discernindo a natureza das coisas. Então, como a gente está vendo, somente o Senhor é que conhece todas as coisas, que tem autoridade, né, para julgar as criaturas que ele fez. Deus, só ele pode trazer realmente o julgamento correto, né? Por quê? Porque ele é o justo juiz, como a gente leu. Toda avaliação pertence somente a ele. 2 Timóteo 4,8, que a gente leu no início, fala perfeitamente sobre isso, que ele é o justo juiz. Às vezes acontecem situações na nossa vida e a gente fica, meu Deus do céu, mas por que essa coisa não resolve? Por que isso não é assim, não é justo, não é correto o que está acontecendo? Descanse, acredite que Deus está no controle de tudo, no momento certo, na hora certa. Deus vai trazer a sentença, Deus é que vai trazer o resultado da atitude incoerente desta pessoa. Nós não estamos aqui para julgar, para pôr as nossas mãos naquilo que é da competência do Senhor nosso Deus. Quando Pedro, né, ele trouxe o julgamento ao casal, né, Ananias e Safira, depois que eles tentaram enganar ao Espírito Santo, dizendo que eles tinham vendido a herdade deles, né, a propriedade deles por um valor, e na verdade eles estavam mentindo, porque eles tinham vendido por outro valor, eles estavam ocultando isso, né, dos apóstolos. O próprio Deus já tinha dado a sentença no coração de Pedro. Não foi Pedro que trouxe a sentença, mas foi o próprio Deus que já tinha dado a sentença no coração de Pedro, e Pedro só mencionou, e Pedro deixa bem claro que eles estavam enganando o Espírito Santo. Então nós temos que entender que todo julgamento vem do Senhor, né? Deus ele é poderoso tanto para perdoar, né, quanto para trazer o julgamento ou a consequência do erro daquela pessoa, né? Sendo assim, somente o Senhor pode julgar com perfeição. Tópico 2.1, o argueiro e a trave. Então, John Stott, ele vai ensinar-nos, né, o que seria aquela trave, né? A trave descrita por Jesus. O que ela quis dizer? Então ela se refere a um pedaço comprido, né, de madeira, né? Vamos dizer assim, vamos pensar numa madeira grande, um caibro, uma madeira lavrada, né? E essa madeira era usada para estabelecer estruturas na construção de prédios, né, de casas elevadas. Então essa trave, ela tinha, né, ela era mais robusta, ela era mais larga, e o argueiro, na verdade, era como um pedacinho de madeira, um cisquinho. Então nós temos aí, né, um contraponto, uma trave, né, larga, e um argueiro. Então aqui nós vamos perceber que Jesus disse assim, como uma pessoa ela quer tirar um cisquinho do olho da outra, sendo que ela tem uma trave na frente dela. Ela não consegue, né? Ela não consegue enxergar o cisquinho que está no olho do outro. Então, muitas vezes as pessoas elas ficam olhando o defeito da outra pessoa e esquecem dos dela. E isso é natural. Isso é como se fosse um mecanismo de defesa do ser humano que quer esconder as suas falhas. Quando Natan apresentou para Davi aquela história das ovelhas, né, que criou todo um cenário, disse, olha, Davi, um certo homem que tinha muitos recursos e muitas ovelhas,
ele era rico, né? Estou aqui parafraseando. Ele recebeu uma visita e um outro homem que era pobrezinho, só tinha uma única ovelha, ele criava essa ovelha como se fosse da casa dele, ele dava comida na boca da ovelha, e quando o visitante chegou na casa daquele homem que tinha muitas ovelhas, o homem que tinha condições foi e pegou a única ovelha daquele outro homem e fez com que ela se tornasse alimento para o visitante. Davi ficou enfurecido, né? E já deu a sentença. Só que Natan disse assim: olha, esse homem é você, Davi. Você que pegou a mulher de Urias, sendo que Davi tinha muitas mulheres. Então nós estamos diante de situações de julgamento em que muitas vezes a pessoa que julga, ela não consegue enxergar os seus próprios problemas, os seus próprios pecados, né? Isso é bem comum a gente observar, né? Nós temos que ter bastante cuidado, como diz aquele ditado, aquele que tem telhado de vidro não atire pedra, né? Então nós todos temos falhas e pecados e não podemos apontar de maneira arbitrária o erro dos outros, né? Precisamos ter sabedoria de Deus. Quando assim o fazermos para que aquela pessoa ande no caminho do Senhor e não somente seja agredido ou ofendido com palavras. Jesus ele está dizendo aqui nesse texto também que não é pecado a gente tentar tirar o cisco do olho do irmão, contanto que os nossos olhos estejam descobertos. Eu posso até, tentar ajudar o irmão. Olha, irmão, não entra por esse caminho. A palavra de Deus ensina assim. Eu posso fazer isso, orando, buscando a Deus, orientando, pedindo orientação para o Senhor para que eu use as palavras corretas para chegar até esse irmão. Eu posso fazer isso. Jesus não está dizendo que a gente não deve fazer isso. Na verdade, se a gente ama o próximo, a gente tenta auxiliá-lo, a gente tenta ajudá-lo. Agora, eu não posso tentar tirar um cisco do olho do irmão, sendo que no meu tem uma trave. Então eu preciso estar caminhando diante do Senhor em perfeição, ou pelo menos buscando a perfeição. Tópico 2.3, o perigo de não ter discernimento. Aqui nós temos esta palavra que eu acredito que é a palavra-chave de toda esta lição. Discernimento. Buscarmos discernimento. O discernimento é fundamental nos dias de hoje, para não emitirmos, irmãos, juízos impensados e infundados. Precisamos buscar discernimento para tratarmos das questões de maneira correta, segundo o olhar de Deus, segundo o ponto de vista do Senhor. Também não podemos ser, irmãos, como a gente percebe um movimento de que não posso falar, não posso condenar, não posso julgar, não posso falar nada, E a gente vê que esse movimento ele está crescente e as pessoas estão vivendo no pecado deliberado, dentro da igreja. Nós estamos vendo muitas pessoas andando totalmente erradas e a gente não pode falar porque nós estamos julgando. Nós temos que ter a sabedoria de Deus e entendermos que a palavra de Deus nos ensina que se o irmão está caminhando a passos largos para estar distante do Senhor, ou até mesmo a passos largos para o inferno, eu preciso avisá-lo, eu preciso alertá-lo. Isso é de extrema importância. Jesus, ele fez isso o tempo todo, mostrando o caminho aos seus discípulos, e ele nos ensinou. Jesus disse a Pedro: Pedro, quando tu te converteres, fortaleça os teus irmãos. Então, Jesus estava dizendo que era necessário este fortalecimento, a partir da irmandade de um irmão para com o outro. Então, existe uma diferença entre a advertência, Paulo, ele vai advertir os irmãos de Corinto, como a gente já mencionou. A Bíblia vai descrever o fato de um jovem que estava tendo relacionamento com a sua madrasta. E este relacionamento
passou-se então ao conhecimento de toda a igreja. E Paulo precisava dar uma orientação, ele ficou sabendo. E qual foi a orientação que Paulo deu aos irmãos de Corinto? Paulo, ele deu a sentença, punir o irmão que estava vivendo uma vida, neste caso de prostituição, ele estava vivendo uma vida de fornicação. E é interessante que Paulo diz assim, que esse irmão precisava ser tirado do meio do povo. Então hoje nós estamos vivendo em dias difíceis, por quê? Porque até mesmo uma atitude da igreja disciplinar em relação ao membro, a igreja pode sofrer sanções, porque a pessoa pode não gostar e processar a igreja, né? Estamos vivendo em tempos difíceis, mas a igreja tem uma norma, a igreja tem um estatuto, e para tanto, irmãos, punir esta pessoa, na verdade, não é ridicularizá-la, não é agir com falta de amor, mas é demonstrar amor e cuidado, porque Paulo ele vai explicar que essa punição é para livrar a pessoa do inferno, para que o coração dela, né, se arrependa, para que haja realmente o arrependimento e ela tome postura, né, e volte para o caminho do Senhor. Não é para a punição pela punição, não é punir para que a pessoa não possa nunca mais desfrutar do trabalho ou dos grupos da igreja, não. Na verdade, a punição é para que essa pessoa se arrependa, porque existe muitas pessoas dentro da igreja vivendo em pecado, participando de uma série de coisas, mas com o pecado ali escondido, né? Com o pecado ali encoberto, que é necessário que haja arrependimento, que é necessário que haja perdão, e nós não podemos passar a mão sobre estas coisas. Deus não quer que façamos assim. Quando Acã pecou, a palavra de Deus diz que o Senhor revelou, olha Josué, vocês estão perdendo a batalha por causa de pecado. Deus não disse o nome. Josué teve que vasculhar todas as tribos, né? Foi fazendo, lançando sorte para descobrir quem havia transgredido. E Acã tinha pego de coisas que não eram da vontade de Deus lá, né? Dos povos que estavam sendo invadidos. Então, Acã guardou, né, vestimenta, riqueza, que Deus disse que não era para fazer. E Deus falou assim, olha, há pecado, até que chegou na família de Acã, e Deus deu orientação, né, que era para dar glória. E Acã não podia dar glória a Deus. Por quê? Porque ele sabia que tinha pecado, e ele revelou, olha, eu peguei as coisas e escondi na minha tenda. Por conta da atitude de Acã, todo Israel estava perdendo as batalhas. Josué estava frustrado, estava lançado no chão porque não entendia o motivo. E o motivo era porque havia Acã no meio do povo. Então nós precisamos ter essa sabedoria e essa prudência para tirar e não permitir que dentro da casa do Senhor tenha, né, esse espírito, né, a gente abra a brecha, porque isso não fica com uma pessoa, vai passando de uma pessoa para outra, porque há uma brecha ali, o inimigo entra e ele faz arruaça. E eu falo que isso é a base bíblica, né? Você vai perceber nas igrejas do Apocalipse como o inimigo ele infiltrava de maneira sorrateiramente e ele acabava tirando várias pessoas de dentro da casa do Senhor. Um espírito maligno entrava e ia entristecendo aquele, ia entristecendo o outro, enfraquecendo um, enfraquecendo o outro. E como Jesus vai falar que havia uma igreja que estava como morna ou outra como morta espiritualmente. Por quê? Porque abriu-se brecha. Então, é necessário que haja um julgamento de acordo com a palavra de Deus, com sabedoria, porque Deus habilitou homens a trazer um julgamento coerente
Paulo vai escrever sobre isso, dessa capacidade que Deus deu a homens que conhecem a palavra de Deus de trazer um julgamento correto. Tópico 3. Discernindo entre digno e indigno. Então, Abner, né, o nosso grande bispo Abner Ferreira, ele com muita sabedoria e propriedade, ele vai trazer neste tópico, né, as figuras de linguagem que Cristo fez uso aqui nesta parte do Sermão da Montanha. Então, ele vai apresentar 3 figuras de linguagens, né? Cães, até mesmo a pérola e também os porcos. Então, ele vai trazer, ele vai elucidar o que Cristo estava querendo dizer com essas figuras de linguagem em relação à nossa postura, ao nosso posicionamento diante das pessoas. Tópico 3, os cães. Então, um autor chamado Herbert Locke, ele vai nos dizer que o Senhor se referia nesta ideia de cães. Ele vai falar que, na verdade, os cães do tempo bíblico eram cães selvagens, né? Eram cães que rosnavam, eram cães agressivos. Então, o que ele diz? Ele diz assim, se você for tentar alimentar um animal desse, ele não vai comer somente o alimento, mas ele vai morder sua mão também, porque o animal, ele era um animal selvagem. E aqui a ideia é que Cristo está dizendo que nós não podemos querer alimentar, ou seja, dar o pão, ou seja, dar a palavra de Deus para aquela pessoa que não quer. Essa pessoa ela vai somente trazer ofensa, ela somente vai demonstrar não aceitação, a gente vai estar perdendo nosso tempo. Então, precisamos estar o quê? Tendo a sabedoria, a prudência no agir, no falar, para que a nossa palavra seja temperada com sal. Olha o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, versículo 14. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Mateus 10, 14. Então, Jesus está dizendo assim, olha, não adianta você querer ficar falando da palavra, falando coisas que são do reino de Deus, que são importantíssimas para a pessoa que está com os ouvidos tapados. E, na verdade, grande maioria está com os ouvidos tapados, mas existem pessoas que têm interesse em ouvir a palavra de Deus. E a palavra nossa precisa dar este gostinho na boca da pessoa. Tem que ter o sal, tem que ser temperado. Então, nossa palavra tem que ser com sabedoria, com mansidão e com amor, né? A mensagem do evangelho sendo pregada assim, com certeza a pessoa estará voltada a ouvir. Tópico 3.2. Aqui, neste tópico, nós vamos falar dos porcos. Então, a segunda figura de linguagem são os porcos. Observe o que diz Mateus, capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Mateus 7, 6. Então, qual era a atitude deste animal? Né? É uma coisa bem óbvia. Né? Então, o porco, você pode tirar ele lá do chiqueiro, dar um banho nele, perfumá-lo, né? Deixar ele bem bonitinho, colocar uma gravatinha, deixar ele coisa mais linda. Mas se você soltar ele, ele vai voltar para o mesmo lugar. Ele vai voltar para o chiqueiro, mesmo lavado, mesmo perfumado, e vai se enrolar na lama. Por quê? Porque é algo da natureza dele, é algo que está na essência dele. É isso que Jesus está falando. Então aqui, Jesus Cristo ele elucida o fato de que muitas pessoas elas não irão dar o valor devido ao Evangelho de Cristo. Como Jesus mesmo disse, né? Os porcos, eles nunca irão saber valorizar as pérolas, que é a joia mais preciosa que existe no mundo. Então, muitas pessoas não estarão dando o valor devido. Nós precisamos até mesmo transmitir a mensagem de Deus e deixar que a palavra de Deus flua. Mas nós precisamos ter
a certeza de que nem todas as pessoas se converterão e aceitarão o caminho do Senhor. Por quê? Porque para elas esta mensagem não tem o valor, ela não sabe reconhecer o valor que é devido, que é o valor da mensagem de Cristo, da mensagem da cruz. Tópico 3.3. Agora, a terceira figura de linguagem, né? As pérolas. Então, as pérolas, como eu disse, né, é a pedra mais preciosa que existe no mundo. E assim deve ser a nossa visão em relação à mensagem do Evangelho, à mensagem da palavra de Deus, à mensagem da salvação. Aquilo que é mais precioso, aquilo que é mais importante, aquilo que eu preciso dar o maior valor, aquilo que eu preciso ministrar na vida das pessoas com amor, com carinho, com cuidado. Se nós assim o fizermos, com certeza, nós iremos cumprir a missão do ID, aquilo que Jesus ensinou. A mensagem de Cristo ela é poderosa. Eu preciso fazer uso dela e esta mensagem é aquilo que eu tenho de mais importante. Como Pedro disse para aquele que estava na porta formosa do templo, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho que te dou, que era a mensagem de Deus nele, a mensagem da salvação, a mensagem da cura, a mensagem da libertação. A pedra preciosa que Pedro tinha era Cristo na vida dele. Então, que nós possamos também transmitir a mensagem da palavra, ensinar, sem pensar no julgamento. Muitas vezes nós nem sabemos evangelizar. Vamos falar com uma pessoa, a gente já quer consertar a vida dela, né? A pessoa, ela está numa uma situação e não confere com a palavra de Deus, está vivendo em fornicação, em adultério, e ela não conheceu ainda Cristo, não teve um encontro, e ao invés da gente pregar o amor de Cristo, pregar a salvação que vem do Senhor, a gente quer falar para ela assim, agora você precisa corrigir isso, você precisa casar, você precisa parar de fumar, você precisa parar de beber, sendo que na verdade não é essa a mensagem da salvação. Isso vem no pacote, isso Cristo vai convencer o coração dessa pessoa, isso a pessoa vai entender que ela terá que arrumar, que ela terá que abandonar. Nós temos que pregar a mensagem de Cristo, a mensagem da salvação. Cristo morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Certo, meus queridos? Vamos então concluir a nossa lição. Nós aprendemos nessa lição a importância de não julgarmos os outros arbitrariamente. Aprendemos também que o julgamento só cabe ao Senhor nosso Deus pela palavra. E quando nós emitimos alguma palavra, né, alguma atitude de julgamento, assim o fazemos mediante o conhecimento que temos da palavra de Deus. E aprendemos que muitas pessoas elas não irão receber a mensagem do evangelho de bom grado, né? Porque elas não têm concepção da beleza, da grandeza e da preciosidade que é a mensagem de Cristo. Por isso Jesus nos deixou essa mensagem para que preguemos, para que falemos, mas que tenhamos certeza que nós não podemos jamais lançar pérolas aos porcos. Deus abençoe, espero que você tenha gostado desta lição. Pastor Alexandre Pereira para mais uma pré-aula. Já te peço mais uma vez para que você se inscreva no canal aqui embaixo, inscrever-se, acione os sininhos das notificações e compartilhe com os irmãos da igreja. Deus te abençoe, até a próxima pré-aula, um forte abraço e tchau!